E aí, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Unicast. Como eu sempre falo, o podcast que é feito para você. Você que busca sobre empreendedorismo, você que busca histórias de sucesso, você que é empresário, você que é pessoa física e que sonha ser empresário, esse momento é para você. E hoje vai ser um episódio inesquecível, porque o nosso convidado aqui, ó, ele é top e vai trazer muitas informações, muito conteúdo e muita coisa boa. Então, fique aí, não esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Vai lá, ó, 1 segundo. Já se inscreveu? Não custa nada, hein? Aproveita e se inscreve no nosso canal e manda esse vídeo para alguém, que esse alguém vai te agradecer, porque tudo que nós vamos falar aqui hoje, as nossas pautas estão, ó, excelentes, hein? Antes de mais nada, gostaria de agradecer os patrocinadores que faz esse canal sobreviver, que faz esse canal manter aí nas linhas. Então gostaria de agradecer a Unigestão, a empresa que traz soluções tributárias para você, pessoa física, aliás, para você, pessoa jurídica. Você que é empresário e quer ter previsibilidade para você diminuir os impostos, para você ter mais engajamento na sua empresa, a Unigestão é a solução. E se você quiser aumentar as suas vendas, nosso patrocinador Unimaximize Marketing Digital pode te ajudar também. Gerenciamento de redes sociais, tráfego pago, gravação de conteúdos, eles vão te ajudar em tudo. Esses são os nossos patrocinadores de hoje. Gostaríamos muito de agradecê-los pela oportunidade. E agora, vamos falar aqui com um cara top. O nome dele é Davi. Pelo nome, vocês já sabem, né? Gente, ele é top, ele é desenrolado. Eu apresento para vocês o meu amigo Davi, que lá no Instagram ele é Davi no Mundo e no YouTube também. Aproveita e vai lá, segue ele também. Dá uma força lá pra gente. Com vocês, meu amigo Davi. Seja bem-vindo, meu rei. Ícaro, finalmente, né? Deu certo. Deu certo. Que é um privilégio estar aqui, né? Que eu sempre falo que você nunca vai conseguir vencer o ambiente, né? Quando está em ambientes que tem pessoas melhores que você, isso te motiva, te faz buscar mais coisas. Então, pra mim, é um motivo de grande alegria estar aqui. Imagina, todos, né? Sua presença aqui pra gente é um orgulho muito grande ver a galera aí, você desenrolado, da forma que a gente se conheceu, como a gente manteve contato e como a gente hoje, nós estamos e da onde a gente saiu, né? Então, todo mundo, eu falo em todos os podcasts, para todo mundo que está nos assistindo, eu falo que a galera que senta aí, Davi, ou aqui, independente de onde o nosso convidado vai estar, ele é escolhido a dedo. Porque a história dessa pessoa, a gente tem certeza que vai motivar alguém, que vai inspirar alguém. Então não é à toa que você está aqui. Então eu tenho certeza que tudo que a gente vai passar aqui, que você vai contar a sua história pra galera, vai motivar todo mundo e todo mundo vai ficar impressionado. Certeza absoluta, porque tem coisa boa por aí, pessoal. Show de bola. E eu gostaria que você se apresentasse, quem é o Davi, da onde você veio, conta aí sua infância. Aqui a casa é sua. Bora lá então. Então, meu nome é Davi. Depois de uma apresentação dessa, que é isso? Que ele falou, nas minhas redes sociais está Davi no Mundo, porque ultimamente estava vivendo mais como um nômade empreendedor aí, né? Tava pra lá e pra cá. E acredito que a vida é assim de fases, né? A gente vai falar muito aqui sobre negócios hoje, né? Você construir sua história sem depender de ninguém, você fazendo sua parte liquidar, né? Do mesmo jeito que eu tô vivendo, para quem trabalhava tipo desde os 14 anos registrado e fazia qualquer coisa, qual que é a sua função? O que tem disponível aí? E assim, à disposição da empresa, né? Era assim que eu vivia antigamente. Mas eu trabalhei, vamos começar a contar até quando eu comecei no trem? O jeito que você começou. Bora lá, tá que tudo certo. Minha história se iniciou ali através das vendas e principalmente no trem, né? A gente estava conversando agora aqui em off. Sim. Eu até falei para você e gostaria de entrar nesse ponto porque é uma coisa que eu tinha, né? Que era aquele ego, né? Aquela vaidade de ficar pensando o que as outras pessoas vão pensar de mim se me ver vendendo.
é uma coisa errada, que nem a gente falou hoje em dia, é pelo contrário, né? É tipo, as pessoas, elas se motivam através dessa história, mas quando a gente não tem esse conhecimento, a gente que acha que é o contrário. A gente acha que as pessoas vão nos criticar e tal. Pode ter alguém que critica, mas é a minoria, a maioria. Imagina, através da sua história, você motivar outras pessoas. Sim. E só pra galera poder entender também, ô Davi, eu conheci o Davi... ele vendendo alguns produtos no marketplace do Facebook, né? Relógio, smartwatch, carregador portátil, eletrônico em geral, né? E aí eu vi um post dele, ele fez um anúncio, eu gostei de uns produtos, fiz um pedido e ele veio trazer para mim, porque ele nem é da nossa região aqui, ele é lá da capital, e da capital para cá, para Suzano, né? É contramão. E na época ele veio trazer, depois minha esposa também, em off, sabe, pegou o telefone dele no meu celular, pediu uns relógios que eu tinha pedido pra você, lembra? Eu falei, pô, me mostra aí, é legal, tal. E na época eu acabei não comprando, e ela foi lá e comprou, fez uma surpresa pra mim, ele trouxe. E o que chamou a nossa atenção ali naquele momento? O atendimento, a forma que você estava lidando com a gente. Por quê? Muita gente está lá no marketplace do Facebook, às vezes só vendendo alguma coisa ali por um hobby, às vezes só para fazer uma renda extra, e não sabe que aquilo ali pode ser um negócio. E é o que a gente fala aqui há muitos anos. Inclusive você que está assistindo, se você for buscar os vídeos lá atrás, aqui no nosso canal do YouTube, eu falo, em 2020 eu estava falando sobre o marketplace do Facebook, a importância que é, às vezes você tem um celular usado, que você pode usar o marketplace como um negócio, um celular, qualquer coisa que você coloca lá, dá para usar como negócio. Interessante nisso que você, pegando um gancho nisso que você está falando, da época da pandemia. Eu tenho até uma foto, dá para colocar em alguma edição depois? Depois a gente consegue pôr. Eu vou mostrar com o celular que eu iniciei na pandemia. Lembro daquele Galaxy Pocket, aquele pequenininho e com a tela toda destruída. Mas foi ali que eu comecei, e dali depois já comprei outro melhor, mas foi o início, né? Foi o início. E eu falo assim, eu não sabia, o Davi, da sua trajetória no trem, né? Porque eu te conheci no marketplace. Eu nem imaginava, depois que... Exatamente. Uma coisa é você, o cara tá vendendo lá, ele tá no marketplace. Outra coisa é você tá marretando no trem. Sem demagogia aqui. Aqui todo mundo é humilde. Então vamos falar a realidade, o português claro, né? E assim... quando eu vi lá nos seus status, lá no YouTube, no seu canal, Davi no Mundo, no Instagram, eu fiquei assim, caraca, meu, o cara é desenrolado. E quando eu vi os seus conteúdos, eu falei, eu preciso trazer ele pra galera conhecer. Por isso que eu sempre te convidei. Porque, igual a gente tava falando, as pessoas precisam saber como que às vezes elas podem sair de uma situação que às vezes ela acha que é o fim do mundo, sabe? E, não vou te cortar mais, conta a história. Bora lá, até pegando um gancho, pelo que o Ícaro aqui já comentou um pouco, eu comecei vendendo no trem, né? Vou começar aqui pelo marketplace. Pode ser? Pode. Pegando o gancho aqui. O que acontece? A gente começou trabalhando no trem, você tem muito contato. Você tá pra lá e pra cá, você conhece muito. Tem mercadoria que o pessoal só vende pra quem trabalha no trem, porque é coisa barata e no trem vende muito, né? Sim. Só que tem 2 tipos de mercadoria em alguns fornecedores que eu compro, né? Tem mercadoria que é defeito, que não funciona, e tem mercadoria boa, que é algum pouquinho a mais. Só que a maioria das pessoas que trabalham no trem, que eu vejo lá no dia a dia isso, eles preferem pegar alguma coisa que não tá muito bom ali para vender no trem barato. Ele só quer saber da venda, ele não quer saber do cliente. E isso é um grande erro das pessoas, né? Ela só pensa no dinheiro. É aí que tá o erro. E eu sempre, da primeira vez que fui lá no fornecedor, o primeiro produto que você comprou comigo foi um carregador portátil, se eu não me engano. Carregador e fone. Sem fio. Esses 2 produtos daria para mim vender no trem. Só que eu iria, ganhar 5, 10 reais, iria estar vendendo um preço muito abaixo, e as pessoas não iriam valorizar. Porque a pessoa pesquisar na internet. Fala, um carregador desse de 200 reais, por que você está vendendo a 20? Alguma coisa tem estranho. Aí foi ali que uma coisa que veio uma visão para mim na hora. Falei, eu não adianta querer vender o produto certo
no lugar errado para as pessoas erradas. Então, o que eu fiz? Eu falei, eu vou atrás das pessoas certas. E onde que é hoje em dia? Hoje em dia tá bem mais fácil. Para você comprar e vender através da internet. Sim. Jeito prático hoje em dia, pelo marketplace. Você tem um celular aqui, se você quer vender, se você postar aí, provavelmente você vai vender ele. Entendeu? Então eu comecei ali postando e vi o que você falou aqui no início, que dá para você usar aquele negócio, aquele começo ali como um negócio, né? Um marketplace, o que muita gente às vezes acha que é só para vender algo usado, Sim. alguma coisa pessoal sua, e não é. Ali é uma fonte, um canal de divulgação, né? Eu comecei no orgânico, hoje em dia eu já estou fazendo uns tráfego pago também, e eu comecei vendendo assim. Hoje em dia eu estou entregando mais por motoboy, porque, que nem você comentou, aqui em Suzano é longe. Imagina se uma pessoa é da Zona Oeste, outra da Zona Leste e outra da Zona Sul. Eu vou conseguir fazer no máximo umas 3, 4 entregas no dia. Através do motoboy, uma que eu vou já estar ajudando a movimentar a economia ali, vai ter mais pessoas, né, trabalhando através do meu trabalho ali. E outra que às vezes a gente quer fazer tudo sozinho, né? E nós não crescemos sozinho. Eu falo uma coisa também, ó. A gente tava falando do marketplace ser um negócio. Sim. Você deve conhecer uma galera que vive só disso. Eu não conheço tanta gente que vive só disso. Mas eu tenho um caso que é um rapaz que ele era empreendedor, ele tinha uma mecânica, aí a mecânica dele não deu certo. Depois ele saiu, passou por várias profissões e por último ele trabalhava em uma agência de carro. Ele vendia carro para agência. Sim. E aí ele vivia me oferecendo carro, inclusive. Daqui a pouco ele começou a oferecer uns produtos eletrônicos também, fone, carregador e um monte de produtos, celular. E ele vendia mochila, eu comprei mochila dele. E aí um dia ele veio e falou, Ícaro, quando ele veio me trazer a mochila, ele veio também, ele aproveitou para vir, ele veio aqui na nossa empresa e ele aproveitou, tirou umas dúvidas sobre CNPJ, que ele tinha um CNPJ no nome dele e tudo. E aí ele falou, olha, eu tô saindo da agência para eu trabalhar para mim. Aí eu falei assim, caraca, que top, né? E o que você vai fazer? Ele falou assim, isso que eu tô vindo fazer aqui, ó, te oferecer os produtos aqui que eu tô vendendo. Eu coloco no porta-mala do meu carro, vou nas lojas, marco com os amigos. Eu falei, cara, tá virando? Ele falou, pra caramba. Aí eu falei, caraca, olha que sacada do cara. Viu? O cara tem o dom da venda, né? Dom assim, o cara trabalha a venda, né? Ele sabe vender. O cara que não faz dinheiro, não faz porque não quer. Ou porque tem algum empecilho, igual você falou. Vaidade, ego, né? Vergonha. Disso eu acredito que seja até normal e vai do ambiente que você está inserido ali. Sim. Né? Até contando agora como eu comecei a trabalhar no trem, uma coisa que eu acabei de contar até em off, foi um tempo atrás um amigo tinha me chamado para vender no trem. Nisso eu tinha na época acho que 16 anos mais ou menos. Aí naquela vaidade de adolescente e tal, ele me chamou, eu falei, as pessoas vão me ver, as meninas vão me ver eu vendendo no trem, tá doido, esquece, vamos arrumar um emprego. Né? E o que aconteceu? Eu arrumei um emprego no Carrefour, logística. Trabalhava pesado e consegui arrumar para ele lá também. A gente trabalhou junto depois disso. Trabalhei lá uns 6 meses. Aí quando eu fui mandado embora, mandaram todo mundo embora e mandaram ele. Nesse período, minha vida deu uma mudada. Né? Não era só mais eu, já tinha uma pessoa, já estava morando junto, então não tinha mais tanto aquele ego, aquela vaidade. Eu tinha aquele porquê, né? Tinha outras pessoas que já dependiam de mim ali. Então ali eu já estava disposto a fazer o que fosse feito, né? E nessa época eu era de torcida organizada. Lá, por isso que eu ia falar do ambiente, lá era um monte de cara doido. Então, pros caras era normal, tinha um monte de cara vendedor de rua, de trem. Então os caras comentavam, tô ganhando tanto. E querendo ou não, você escutando aquilo, dá uma motivada. Sim. Porque eu não conhecia ninguém que vendia no trem antes de eu estar nesse ambiente de torcida organizada. Aí, eu escutando aquilo, pra você ver como que é a vida. Aquele amigo que tinha me chamado pra vender no trem que eu falei não, eu que fiz o convite pra ele, na hora ele falou, bora. Eu não tinha dinheiro, porque ia receber a rescisão do emprego ainda. Ele pegou um cartão emprestado com a avó dele, a gente foi numa doceria e comprou de mercadoria. Na época, acho que uns R$200. Primeiro dia que a gente foi vender no trem, a gente já perdeu quase tudo. As mercadorias, eu os guardo. Aí eu
primeiro, eu nunca tinha vendido nenhuma bala, né, na época. Aí eu pensando em desistir depois de uns dias, depois a gente se separou, né? No primeiro dia a gente começou vendendo junto, depois a gente se separou, cada um começou a fazer a sua correria ali. Aí até um dia eu comentei com ele. Eu falei uma coisa que me marcou até hoje também, que eu falei pra ele, acho que eu tô pensando em parar de vender e arrumar outro emprego. Acho que nisso eu tinha uns 2 meses, já ele não tava vendo dinheiro, não tava conseguindo fazer dar certo. Aí ele olhou na minha cara assim e falou, isso daqui eu nunca esqueço. Ele falou, nunca mais eu não trabalho mais pra ninguém. Ele falou assim pra mim, nunca mais eu trabalho pra ninguém. Aí aquilo ali me deu uma reflexão na hora, eu falei, se a gente começou junto, por que pra ele tá dando certo e pra mim não? Será que é eu ou será que é o negócio? Aí aquilo ali me motivou, né? No trem, tem vendedores sensacionais. Tem cara que você vê lá, o cara dá um show lá, e eu falava, como que pode? Eu só passava gritando, falando o nome da bala, falava, como o cara consegue fazer isso? O que eu comecei a fazer? Eu parava de vender minha mercadoria pra assistir o cara vender. Aí eu ficava só pegando gatilho, né? Eu falava, o cara falou alguma coisa engraçada, falou alguma coisa assim, o pessoal... Aí eu fui aprendendo. E chegava em casa, antes quando eu ficava perdendo tempo assistindo vídeo, alguma coisa, eu mudei. Comecei a ver palestra, comecei a mudar de ambiente. Aí aquilo ali que, depois de um tempo, que nem você falou, hoje em dia eu ensino outras pessoas, mas eu não sabia vender. Então, venda, eu acredito que venda é um processo, né? Todo mundo pode aprender. Se você é que nem eu, que nunca tinha vendido nenhuma bala, é possível você aprender. É aquela coisa, cada um tem, o dom, o jeito, cada um tem o seu. Sim. Se se o Ícaro é um cara engraçado, eu vou querer copiar o jeito dele, não vai dar certo. Vai dar certo. Agora, se você estudar ali o básico sobre venda, eu acredito que qualquer pessoa, claro que tem pessoa que ele vai ser mais descontraído, outro não, mas todo mundo pode atingir seu objetivo ali se abrir a mente para isso, né? Se você não querer copiar o jeito do outro cara, vai falar, não, eu quero ter o resultado dele, mas com o meu processo, né? Esse seu relato é top, porque olha só o que você está falando. O ambiente, quem faz é a gente. Sim. Né? Você foi se profissionalizar para vender no trem. E olha que ainda existem muito preconceito, né, dessa prática. Até porque a gente não sei se você pode falar sobre isso, se você quer falar também, mas igual você falou, lá no início os guardas tomou sua mercadoria. Primeiro dia. E provavelmente isso acontece até hoje. Sim. Né? E cara, assim, curiosidade dos bastidores, como que você lidar com isso? Porque eu vi que esses dias, não sei se faz 1 dia ou 2 dias, foi antes de ontem, você postou que até aquele vídeo que você postou, que você falou sobre o ego, a vaidade, sim, que eu comentei lá no seu status, e que você falou em 2 trem, eu fiz R$480, fora Pix, cartão, que não era palpável no momento, mas os 480 você mostrou no vídeo dinheiro, né? Conta pra gente aí como que é isso, como que é essa vida, como que é essa perseguição, o que vocês que vivem disso, como que vocês lidam com essa situação? O trem é o lugar, que nem eu falo, que é o mais arriscado para vender. E se a gente for falar de valor, é o lugar que vende mais coisa barata. É o que era para ser ao contrário, né? Pelo risco, e deveria ser o lugar que era mais caro, mas eu acho que até as coisas mais baratas, já entrando nisso, por quê? Porque tem gente que não gosta de vendedor no trem, incomoda às vezes. Porque tem vendedor que ele sabe chegar ali e vender o produto dele. Tem pessoa que incomoda mesmo. Tem cara que o metrô não cabe mais ninguém e ele quer ficar gritando ali vendendo. É uma coisa que você tem que ter um pouco de bom senso também. Sim. E até por falar questão de valor, eu acredito que venda as coisas barato, acho que já por causa disso, porque não é uma coisa que é aceitável por 100% das pessoas. Eu acredito que a maioria sim compra e tal, incentiva, porque senão não teria vendedor até hoje. Se a maioria não comprasse, não ia. E quando eu comecei a vender, e até é interessante falar isso, eu comecei na rua, na frente da estação de Carapicuíba. Porém, eu tinha medo de vender no trem, né, por causa da fiscalização. Sim. Que nem essa dúvida que você me perguntou agora. Eu não sabia como que funcionava e tal. Aí quando eu tava indo embora com pouca mercadoria, eu ia vender no trem. Aí uma coisa que eu percebi, por exemplo, se eu ficasse 6 horas na frente da estação vendendo, quando eu tava descendo pra ir embora, que eu vendia no trem, eu vendia já a mesma quantidade, em questão de minutos. Aí eu vi que, tinha um risco, só que vendia bem mais. Aí, como eu descia vendendo, você vai conhecendo uma pessoa ou outra, daqui a pouco aquele ambiente já se torna comum pra você, já se torna normal. Aí depois eu nunca mais fui pra rua, só fiquei dentro do trem, né? Mas a fiscalização é que na CPTM tem
Tem os da paisana, né? Que é os guardas que andam assim, eles ficam escondidos no trem, você passa, e tem uns que trabalham fardado, né? Mas, tipo, eu já perdi... Se for falar aqui de vezes que eu perdi mercadoria, teve vezes que eu já comprei mercadoria pra vender, cheguei e perdi. Aí você precisa trabalhar. Voltei, comprei mais mercadoria, voltei e perdi. Tem uma vez que eu acho que já perdi umas 3 vezes no dia. Aquilo ali, né, dá uma... te desanima, desanimada, né? Desanima, porque... E você fica marcado também, né, com os caras, né? É uma coisa que, tipo, se você tá bem, sua alegria vai embora na hora. Então, tipo, trabalhos assim, né, todo mundo pode fazer. Se você está nos assistindo agora, ou se você está desempregado, ou se você está em um emprego que você não gosta, você sempre quis ter seu negócio e quer começar, é uma coisa que é possível, né, começar. Só que é que nem eu dou um conselho, eu já estou há 10 anos trabalhando assim. É uma coisa que você não pode levar como carreira, né? Você tem que levar como começo. Sim. E até a questão... Pra você sair do zero, né? Sim, ali é um começo, porque na rua você aprende muita coisa. Que nem... Hoje em dia eu trabalho mais online. A maioria dos fornecedores que eu tenho não é nem loja. É um prédio e não tem na loja nada. Se não fosse através de alguns contatos que eu consegui através da rua, do trem e tal, eu nunca iria saber onde que é esse fornecedor, porque não é loja. E eu tenho os melhores preços por causa disso. Sim. Se eu não tivesse tido esse começo, às vezes eu não ia ter esse mesmo fornecedor, né? Então tudo é um processo, né? Quando você tiver... Para você que vai trabalhar, não importa se é na rua, em qualquer lugar, você tem que tentar aprender o máximo, né, daquele lugar e usar o que você aprendeu para ir para o próximo nível. Eu acredito que assim e funciona. O trem serviu para você nisso? Hoje eu sei que você ainda vai, né? Não sei se é todos os dias, mas eu vejo que você ainda pratica essa venda no trem, né? Na verdade o trem, eu fui esse mês, essa semana. Mas fazia um ano que eu não vendia no trem. Ah, é? Aí por que eu fui pro trem? Eu tinha umas mercadorias em casa, desde o ano passado. Acho que ficou um ano parado. Que eu tinha pegado uns carregadores lá de uma promoção. Falei, meu, isso daqui é mercadoria pro trem. Só que como tava dando certo ali a internet, e uma mercadoria que eu deixei guardada é uma mercadoria durável, que não estraga e não tem validade. Então eu deixei lá. E o tempo foi passando, eu me dedicando ali no que eu tava fazendo, e acabei que eu não fui mais pro trem. Porque, na verdade, o objetivo, que nem a gente comentou aqui, da fiscalização e tal, é uma coisa que não é legal ali. É uma coisa que é o seu trabalho. Você está vendendo ali. Mas, pô, imagina você está vendendo, chega, guarda e pega a sua mercadoria. Que nem eu falei, se você está bem, sua alegria vai embora na hora e tal. E você está trabalhando. Então, tipo, é uma coisa que dá para começar, mas você tem que saber o momento certo de ir pro próximo nível. Sim. E hoje as suas vendas, elas estão focadas no marketplace. É que, na verdade, é interessante isso que você perguntou, o Marketplace eu uso mais para atrair novos clientes. Porém, no meu WhatsApp, eu até aprendi uma coisa na pandemia, que é você ter lead, ter contato. Se você tiver contato, você tem tudo. Sim. Chegou uma hora que nos meus status, ele passou dos 1.000 visualizações nos status do WhatsApp. Né? Então, eu já tinha ali mais de 6, 7 mil de contatos aqui. Então, tipo, eu tô com uma mercadoria que tô com essa garrafa de água. Eu postar lá, de 1.000 pessoas, pelo menos umas 20, 30 vão querer. Vai querer comprar. Então, eu tava trabalhando mais com a minha faixa de contato. E tinha pessoa que do nada, Davi, eu preciso disso. Então, eu tava trabalhando assim. Quando chega bastante mercadoria, eu faço anúncio no Marketplace. Que daí atrai novos clientes e tal. Mas hoje em dia, através do WhatsApp, dos contatos que eu já tenho, eu tava vivendo só assim. Então a sua estratégia é você postar no Marketplace, atrair essa nova pessoa, exatamente, trazer pro seu WhatsApp para ela visitar sua loja lá, que é o seu WhatsApp, seus status. Exatamente. Olha que top. Mas isso é que é uma coisa que você vai reajustando. Hoje em dia, com tudo que eu aprendi, com tudo que eu já vivi e tal, os produtos que eu já vendi, já era para mim estar com uma empresa já física ou uma empresa montada. Mas por que eu não montei? Porque você estava acompanhando esse sistema. Cada hora eu estava num lugar. Por quê? Um sonho que eu tinha dentro de mim era de viajar. E foi até um dos motivos que me levou a querer sair do CLT. Porque você não tinha tempo ali e eu não tinha grana. Então, a principal coisa que me fez começar a trabalhar para mim foi querer ter liberdade, né? Então, quando eu tive isso, quando eu terminei um relacionamento, eu vi que isso era possível.
Então, meu objetivo era viver, viajar. No ano passado, eu fiz cerca de 32 viagens. Então, eu ia comentar sobre isso também, porque eu acompanhei um pouco, né? Sim. Dessas suas viagens. Meu, uma hora você tava em Florianópolis, outra hora você tava no Paraná, no Rio de Janeiro. Conta também sobre isso aí. Eu vi que você tava com mercadoria no Rio de Janeiro. Exato. Então, mas na verdade, no Rio de Janeiro, vai fazer 7, 8 anos já agora que eu comecei a ir pro Rio. Já pegando um gancho disso que eu tava falando, eu sempre gostei de viajar e nunca coloquei dificuldade. Vi se era possível, eu ia. Teve um dia que eu tava no trem, né, vendendo uns tripézinhos. Não sei se você já viu um que dobrava assim, que o cara pendurava no trem. Sim. Aí eu queria ir pra praia. Eu não tinha dinheiro nada, só tinha mercadoria. Aí eu ia pra Maresias. Eu comentei com um amigo, né? A gente tava almoçando, ele falou, meu, eu quero ir também. Eu falei, meu, eu queria ir pro Rio de Janeiro. Eu nunca tinha ido pro Rio. Aí ele era mais doido que eu. Ele falou, mano, vamos pro Rio? A gente foi na casa dele, comprou a passagem, só foi com o dinheiro da passagem com a mercadoria. Chegamos no Rio sem conhecer ninguém. De ônibus? De ônibus. Saímos daqui à noite, chegamos no Rio, era 4, 5 horas da manhã, mais ou menos. Perguntamos na rodoviária, onde que tem um ônibus que passa em alguma praia aqui mais perto? Aí a gente pegou um ônibus que era sentido, acho que Copacabana, a gente desceu em Botafogo. Viu o primeiro mar lá, a gente desceu. Isso daí era de madrugada, tava tudo escuro. Aí, pra você ver como que é você conhecer coisas novas. Chegamos no Rio, fomos pra orla lá da praia de Botafogo. Aí tem um Pão de Açúcar já de frente, né? Uhum. Ali a gente não dava pra ver que era o Pão de Açúcar. Eu achei que era uma favela, vendo só umas luzes acesas lá em cima. O dia amanheceu, a gente precisava de dinheiro. A gente foi pesquisando na internet de onde que era Copacabana, vimos que era do lado, né? Era só atravessar uma ponte. Fomos por lá e começamos a vender. Eu comecei vendendo esses tripé na praia. Porém, na praia, um solzão do Rio de Janeiro, a areia, e você tem que ficar abordando, oferecendo para as pessoas. Eu falei, meu, a gente tem que achar um lugar que nem a gente vendia lá em São Paulo, trem, ônibus, alguma coisa, que tá as pessoas tudo no mesmo ambiente. A gente chega ali e vende. Aí fui perguntando ao pessoal que trabalhava na rua, né? Fazendo amizade, conexão, que é uma coisa que você aprende quando você trabalha na rua, a pessoa tá na correria dela ali, se ela puder, ela vai te ajudar também. O amigo falou, meu, tem um trem. E é liberado, pai, vai pro trem, vai aqui e tal. E a gente chegou no trem. Aí nesse primeiro dia, vendi na praia, sem conhecer nada, fui pro trem, comecei vendendo no trem do Rio de Janeiro. O que eu não sabia, só fui com a passagem de ida. Fiquei 3 meses no Rio de Janeiro, assim, tipo, do nada. Cheguei no Rio, aí fui conhecendo uma pessoa ou outra, vendi toda a mercadoria que a gente tinha, depois falei, agora tem que repor a mercadoria, né? Que tem que continuar trabalhando, porque você foi do nada, você tem que pagar um hotel, tem alimentação, Sim. Tem tudo, e você ainda tem que ter o dinheiro para você repor a mercadoria para você continuar trabalhando, né? Então foi assim que eu comecei a viajar. Disso daí, desbloqueou na minha mente, né? Eu parei um dia deitado no hotel pensando, falei, eu nem conheci o Rio de Janeiro, era meu sonho. Do nada, através de um produto aqui, minha atitude de querer sair do ambiente lá de São Paulo do trem, mudei e agora eu tava, morando na frente da praia ali. Eu falei, como que é o poder das nossas atitudes, né? Às vezes, se eu ficasse pensando muito, imagina se eu fosse pensar que, na verdade, foi maluquice, né? Sim. Você ir pra um lugar sem dinheiro, que você não conhece ninguém, e ainda o dinheiro que você ia almoçar, você ia depender de alguma venda que você ia fazer, é muita fé, na verdade, eu não falo que é maluquice, né? Eu falo assim, tem muita gente que tem medo de fazer isso. Sim. E aí, sabe o que acontece? O medo impede a pessoa de realizar vários sonhos, entendeu? Então, você não teve medo, você teve a audácia, a ousadia, vontade, que às vezes a gente precisa ter. Né? Quantos anos você tem hoje? Tô com 28 anos. 28, cara novão. Agora é a hora, se a gente tiver que quebrar a cara, quebra, entendeu? Quando tiver lá os seus 45, 50 anos, que aí já tem outras responsabilidades e tal, aí já é diferente. Ali é onde a gente fala, putz, agora eu já não posso ter mais a mesma audácia que antes. Tem que ser devagar. Tem pessoas com você. Exato, que, igual você falou, pessoas que dependem e tal. Mas, 28 anos é a hora de você falar assim: se eu tiver que ir lá quebrar a cara, eu vou lá e vou quebrar. E volto com a cara quebrada. Exatamente assim que eu pensava. Porque quando eu fiz isso, eu tinha, eu acredito que 20 anos.
Então, hoje em dia eu tenho 28, tô novo ainda, mas antigamente era um moleque, 20 anos. Então, às vezes, que nem você acabou de comentar, às vezes a gente pensar muito, às vezes atrapalha. Porque se eu pensasse muito no dia, eu não teria ido. Porque como que você vai pra um lugar que você não conhece, sem dinheiro e outro estado ainda e tal? Tipo, se eu pensasse muito em tudo, eu não teria ido. Então, como eu não pensei, eu só fui. E acontece uma coisa incrível em tudo, né? Que a gente faz na nossa vida, né? Às vezes a gente fica ansioso, se preocupa com algumas coisas, só que você repara que tudo no fim dá certo. Às vezes não é do jeito que a gente pensava. Sim. Né? A rota às vezes mas funciona ali, mas dá certo. E às vezes a gente se preocupa e a melhor coisa, o melhor sentimento, na verdade, é depois que você passa por esse processo e vê que deu certo, você fala: caraca, ainda bem que eu fiz, ainda bem que eu não desisti, ainda bem que eu não fui pelo aquele pensamento negativo que tava. E pelo contrário, a pior coisa é aquele sentimento de você falar: meu, eu poderia ter feito certa coisa e eu não fiz. Né? É o pior. E por isso que eu vivo muito intensamente, eu acredito por causa disso. Essa vontade de viajar, que nem eu comentei, é uma coisa que, tipo, hoje em dia eu já me sinto realizado. Eu tô até me reajustando agora, já focando em outras coisas, que eu acredito que também a vida é feita de fase, né? A gente vai vivendo cada momento da vida, a gente vive de um jeito, né? Não dá pra gente querer ser a mesma pessoa pra sempre ali, que nem hoje eu sou solteiro, mas já tô inclusive conhecendo outra pessoa e a sua mente já vai mudando. Sim. Você já vai... Você tem filhos ou não? Não tenho filhos. Entendi. É isso também que na verdade, até pra... Você comentou agora de filho, vou falar até um pouco da minha infância. Eu sou uma pessoa que nunca tive pai nem mãe. Então, minha mãe faleceu, eu tinha 6 anos de idade. Meu pai, na época, ele bebia muito. Então, era eu, mais 2 irmãs e um irmão mais novo que eu, caçula. Então, quando minha mãe estava internada, que ela viu que ela não ia resistir, ela pediu para minha irmã, que na época era mais velha, mas ela tinha 14, 15 anos, essa minha irmã. Ela pediu para essa irmã cuidar de mim e dos meus irmãos. Aí essa minha irmã tinha 14, 15 anos na época. E já teve essa responsabilidade. A gente morava em Jundiaí na época. Aí minha mãe falou, né, pra ela pegar a gente e ir pra Jandira, que tinha uma casa de um avô meu e tal. E foi isso que aconteceu. Minha mãe acabou falecendo. Minha irmã pegou a gente, nós fomos pra Jandira e a gente cresceu ali. Quando eu tinha por volta de 14, 15 anos, minha irmã casou, né? Que essa irmã minha é como se fosse minha mãe, né? Sim. A maior parte da minha infância e tal foi com ela. Uhum. Ela casou. Morava, tipo, próximo, assim, na mesma cidade, no mesmo bairro. Só que, tipo, a partir dos 14, 15 anos, eu morava praticamente sozinho. Com meu irmão mais novo e minha irmã, tipo, tinha um familiar perto, só que eu sempre trabalhei. Então, tipo, o que eu quisesse fazer, eu conseguia fazer. Então, isso trouxe umas coisas boas e umas coisas ruins pra minha vida. Porque imagina você, a partir dos 14, 15 anos, você não tem ninguém ali pra colocar um limite em você. Você fazer tudo o que você quer. É complicado. A gente olhando assim, e eu até agradeço por eu ter continuado, tipo, uma pessoa mais tranquila e tal, porque não é fácil, né? Você não tem uma base ali, uma estrutura Sim. familiar. E acredito que por isso, por eu ser mais livre, nunca ter ali muita convivência com família, essas coisas, por eu ter vivido essa vida, assim, tipo, de viajando e tal. Mas que nem eu te falei, agora eu tô vendo que é o momento já que eu tô fazendo essa migração, já para ficar se estruturando. Mais tranquilo, até para isso, porque a gente tem muita visão de negócio e tal. Eu tenho um negócio que já era para mim ter colocado em prática antes, só que não dá. Como que eu vou focar? Para você ter um negócio, você tem que focar naquele negócio. Né? Mas você tem, eu falo que tudo é a hora certa, né? Exatamente. Então, se você percebeu que agora é a hora certa de você estruturar, de você montar dessa oportunidade que você tem um negócio de fato, de mais vendas, de você ganhar mais dinheiro, esse é o momento, né? Talvez fosse antes, não ia dar certo, entendeu? Mas, cara, assim, sua história, ela é muito top, muito, muito top mesmo. Eu não conhecia essa questão dos seus pais e etc, né? E me inspira muito, né? Porque batendo um papo com você já mostra que é um papo diferente, que é um cara pra frente, que é um cara do bem, entendeu? Que dificilmente as estatísticas não diriam isso de você lá atrás, quando você tinha uns 14 anos que você já estava sozinho, para falar, pô, daqui a tantos anos, quando você tiver, daqui a 10 anos, quando você tiver 28 anos, você vai estar assim. Cara, a estatística era para você estar nas drogas, no crime, né, enchendo o saco do povo por aí, né?
Porque, tipo, quando o nosso caráter, acho que tudo isso vai sendo construído nessa época, né? Que nem eu falei, só que eu era uma pessoa que era muito tranquila e sempre fui muito tímido ainda. Quando eu era mais novo, eu era na minha e tal, eu sempre fui mais tranquilo. Meu irmão já era mais agitado, eu era bem mais tranquilo. Acredito que isso me ajudou, e por eu ver meu pai, que dava trabalho ali também, eu acredito que tudo isso fez eu mudar. Só que uma coisa também que eu sempre fui foi, tipo, curioso e nunca me contentei com... Aí eu falei, tô vendo isso, tá, mas o que eu posso fazer para mudar? Né? Eu sempre busquei a solução. E sempre busquei ver o lado bom de tudo, né? Sim. E acredito que cada um tem a nossa história. E eu falei, eu preciso construir a minha. E na verdade, a maioria das pessoas que você conhece, cara de sucesso, ele não teve uma vida normal ali. A maioria sofreu porque é ali que você vai realmente dar. Sim. Vai chegar um momento da vida que você fala, eu não posso ficar perdendo tempo. Né? E você sabe que, assim, eu tive, na minha infância eu também tive, não passei fome, mas passei bastante necessidade, né? Minha mãe criou eu e os meus irmãos sozinha, né? Porque o meu pai escolheu também o mundo do crime, a criminalidade, etc. E minha mãe decidiu criar a gente sem a presença dele por conta, né, dessa questão que foi o caminho que ele escolheu, né? E teve um momento, cara, pouquíssima gente sabe disso mesmo. E que eu também acabo não comentando muito, porque a gente falar não gosto de me vitimizar, entendeu? Mas teve uma época, eu tava te contando. Todo mundo vai saber. Agora todo mundo vai saber. Talvez eu nem sei nem se minha mãe sabe disso, cara. Mas um pouco ela sabe, porque ela que me... Eu vou te contar agora. Teve uma fase da minha vida que a gente, tipo, meu irmão... morava eu, meu irmão, meus 2 irmãos com a minha mãe. E a minha mãe, tipo, ganhava um salário mínimo. Trabalhava em restaurante, trabalhava de camareira, trabalhava de recepcionista, de limpeza. Então ela ficava ali buscando um lugar sempre para estar trabalhando, para trazer alimento para dentro de casa. E a gente, quando era molequinho, tipo 12, 13 anos, eu sempre ficava caçando alguma coisa. Então, eu ia lá na funilaria da rua da casa da minha mãe, pô, deixa eu lixar um carro pra você, deixa eu lavar um carro, deixa eu isso. Meu irmão, a mesma coisa. E aí, meu irmão, lá perto da minha casa, tinha uma fábrica de bola. Sabe aquelas fábricas de bola de vôlei que tem aqueles gomos? Não sei se você já viu isso. Eles pegavam antigamente, não sei se ainda existe isso, mas eles pegavam, você se cadastrava na fábrica, eles levavam as bolas só com a cola pra você e você tinha que colar os gomos. E não sei se você já viu isso, mas lá perto da casa da minha mãe... Isso, perto da casa da minha mãe tinha essa fábrica e meu irmão se cadastrou. E aí ele pegava lá 1000 bolas. Um exemplo, e ele tipo ganhava 25 centavos por bola pra ele encher colocar os gomos, que vinha desenhadinho já, a cola, tudo bonitinho, era só você colocar o gomo, que a tecnologia ela é muito top, não era uma cola que você colocava a mão e colava, não, ela só colava o gomo da bola mesmo. E aí a gente tinha que encher a bola, né, pra ir pra fábrica, e lá eles prensavam, faziam o resto. E aí ficava um monte de bola pra trás, porque murchava, o gomo soltava. E ficava um monte de bola lá em casa. Cara, um dia eu enchi um saco dessas bolas e falei assim, eu vou no trem. Peguei, olha só. Essa é a história do trem? Essa é a história do trem. Eu peguei uma vez, ao invés de ir pra escola, eu coloquei as bolas dentro do saco e falei, vou fazer dinheiro no trem. E lá eu conheci uma galerinha que naquela época você via muito mais do que hoje. Então, e não tinha tanta fiscalização igual hoje. Era outra época. Mas já existia. Sim. Já existia a galera paisana e tal. E aí eu entrei no trem, mano, tipo, maior vergonha. Sentei. E tipo, os caras vendendo bala, paçoca, não sei o que. E eu só olhando. Quando que eu vou levantar e vou oferecer essa bola? Aí um dia eu fui, aí uma hora eu fui e levantei. E aí, a bola, R$5, não sei o que. Eu lembro como se fosse hoje. Vendi, tudo. Aí eu falei, caraca, meu, deu certo. Um dia deu certo. Aí eu falei assim, pô, vamos tentar de novo, né? Tentamos novamente. Tentei novamente. Aí,
pegaram minhas bolas. Fiscalização. A fiscalização pegou as bolas. Aí eu voltei pra casa, triste pra caramba, igual você comentou. Aí só que eu sempre tive uma cabeça meio empreendedor. Tinha uma galerinha, uns rapazinhos mais novos, só que é a rua, né? Você tá aprendendo. Aí eu, caraca, meu, vou fazer o seguinte, ó. Vou deixar tantas bolas com você, vocês vendem por tanto e me traz tanto, beleza? E eu vou pra aquele trem que eu vou vender também. Beleza, daqui a pouco volta todo mundo. Perdemos as bolas. Cadê? Fiscalização. Se foi, eu não sei, né? Se foi verdade ou não, não sei. Mas os moleques falaram que perderam as bolas. Aí eu falei, caramba, meu, não dá pra eu empreender aqui desse jeito. Aqui é lei da rua, né? Não é uma coisa que você tá dentro de uma empresa e você tem controle de tudo. E só que aí minha mãe descobriu, na época, um tio meu me viu no trem, contou pra ela. E aí ela, tipo, minha mãe... meu, você quer ganhar seu dinheiro? Vamos tentar encontrar uma forma melhor. Não precisa fazer isso, tal. E minha mãe sempre... Mas o medo da minha mãe, ela não tinha vergonha de eu estar lá. Porque era um trabalho. Mas era... Fiscalização. Não é nem fiscalização. É o ambiente. As pessoas, entendeu? Você sabe disso. Igual você falou, pô, você tava no meio de uma torcida organizada. Meu, tem muita gente, igual você falou, doido, que não tá nem aí, que não tem o que perder, né? Gente que já tá no meio do crime e tal. O ambiente vai influenciar, né? Vai influenciar. Esse ambiente que eu tava influenciou eu aí vendendo trem. Se eu tivesse em outro ambiente, provavelmente eu não teria. Sim. Porque se a pessoa falasse, não, vai fazer o que no trem, pô, e tal, se fosse eu ia parar e não ia fazer. Exato. Poderia ser que minha vida hoje era diferente, né? Mas o ambiente influencia, né? E antigamente, hoje eu não sei, mas antigamente tinha muita gente que ia vender no trem para manter vício, entendeu? Porque hoje tem muita gente que sobrevive disso. É diferente. Isso que mudou também. Antigamente eu acho que era mais... eu lembro na escola, a gente brincava, né? Sua mãe vendia paçoca. Tipo, a pessoa associava a venda no trem como, tipo, necessidade. Tipo, hoje em dia você vê que não. Tem até vídeo e tal. Os caras vendendo. Porque também é o conhecimento. E o que eu fiquei sabendo é que antes os caras ganhavam mais dinheiro ainda. Só que não tinha internet, não tinha tudo isso. Quem olhava de fora via ali e falava, meu, os caras devem passar necessidade. Mas pelo que eu fiquei sabendo, era ao contrário. Não, era ao contrário. E assim, né? Foi uma experiência que eu tive ali. E a minha mãe também se preocupava porque eu tava deixando a escola, né? Eu não tava indo pra escola pra ganhar dinheiro. E aí ela falou, não, você tá fazendo ao contrário. Você não tem que ir ganhar dinheiro, deixar de ir na escola pra ganhar dinheiro. Você tem que ir na escola pra você aprender a ganhar dinheiro. Que é uma coisa lógica, né? E foi uma fase, passou. Não sei nem se ela vai lembrar disso, se ela vai assistir esse vídeo. Mas eu tive esse fundo de cena e foi uma experiência muito boa. Foi pouca coisa. Mas você viu que a venda dava certo, né? Você viu que você tava no ambiente errado, mas novão, hein? Venda... Novão. Ali já abriu sua cabeça, você já falou, meu, venda funciona. Eu só tô no lugar errado, mas você viu que as pessoas compravam. Já compra. Então, isso foi libertador. Eu acredito que isso que trouxe uma venda. Eu nunca pensei nisso, mas você falando, às vezes o nosso cérebro ele trabalha, né, de maneira indireta, né? Sim. Eu nunca pensei nisso, mas falando... porque você, inconscientemente, você parar pra pensar agora, você pode ver que... Porque você vê que agora, se você tivesse ido pro trem e não tivesse vendido... Poderia ser que aquilo lá ficasse uma crença negativa. Sim. A venda não dá, ou não dá pra mim. Normalmente as pessoas falam assim, né? Exato. Não dá pra mim. Porque é o que a gente, na maioria dos episódios aqui, todos os episódios a gente aborda a venda, não tem jeito. Gira em torno empreender gira em torno da venda. Então a gente sempre aborda a venda. E aí eu sempre comento que tem muita gente que fala, eu não nasci pra vender. Isso não é pra mim, né? É exatamente isso que você tá querendo dizer, né? Porque ali, primeiro você tem que ter um porquê, eu acho. Um porquê. Aí, a partir do momento que você tem um propósito, um objetivo ali,
tudo se torna mais fácil, porque nada vai acontecer, que nem você falou do trem. Às vezes, se tivesse dado certo no trem, poderia ser que você tava até hoje. Mas na época eu acho que você ficou triste de ter perdido a mercadoria, ficou mal. Só que tudo tem um porquê na nossa vida. E também vida. O respeito pela minha mãe, né? Porque minha mãe falou, não quero você lá. E você não entendeu? Quis. Mas aí é importante ter uma, que nem eu não tive uma base familiar, dá pra você falar, não. Eu volto a dizer, não que ela fala o que você está fazendo é errado, não. A forma que você está fazendo tá errado. Por causa do ambiente, que no seu ambiente. Ainda mais criança. Eu morava em Itaquá, aqui, a estação que... Eu morava muito próximo daquela estação Manuel Feio, sabe? Sim. Cara, ali a gente entrava por um buraco, tipo, pulava um córrego pra você entrar no trem, pra você não pagar a passagem. Só quem sabe como que que vai imaginar. Você tá no ambiente ali, você vai conhecendo tudo isso. Os trem andavam de porta aberta, os caras segurando a porta. Era outra época, ainda era bem mais isso, uma criança. Nos últimos vagões do trem, antigamente, era tipo assim, os caras usando droga, sabe? Jogando baralho. Então, era um ambiente meio estranho, assim, sabe? Depois, com o tempo, isso foi mudando, né? Mas eu tô falando dessa minha época. Eu peguei ainda um pouco disso no trem, né? E eu tive essa experiência que, pra mim, foi uma experiência muito... Eu não esqueço. Mas eu também não sou de contar. Nunca contei com tanto detalhe, de verdade. O trem eu costumo falar que foi a minha faculdade da vida, né? Porque ali eu aprendi muita coisa, né? Eu comentei aqui anteriormente em questão dos fornecedores, né? Que eu conheci lugares que jamais eu acho que eu iria conhecer, né? Se não fosse através das pessoas que me levou lá, da rua e tal. E questão de tudo. Agora, assim, pra gente estar falando e tal, deu querer buscar mais também. Mas acredito que também não é o que você faz, é como você faz, né? Porque tem vários, eu conheço vendedores no trem que estão há 30 anos dentro do trem. O cara ele é vendedor há mais de 30 anos, ele nunca fez um curso sobre vendas. Não, ele acha que pra ele aquilo ali tá bom, que todo dia ele vai estar vendendo. Então, uma coisa que eu também sempre gostei, que tem dentro de mim, é que eu sempre queria buscar mais. Tipo, eu tô aqui, tá bom, tô conseguindo... fazer um valor bom, mas e se eu aprender uma coisa diferente? Sim. Pode te levar para outro ambiente. É nível, né? Igual você falou. E isso é muito importante. Porque às vezes a gente fala, pô, eu tenho ambição, isso e aquilo. E, é igual você mesmo. Não tinha oportunidade de conhecer o Rio de Janeiro, você foi. Sem dinheiro, sem perspectiva de nada. Você só foi. E deu certo, você conheceu, né? E assim como qualquer outra coisa. Um dia, não sei se já aconteceu, mas pode... Putz, eu tenho vontade de ter uma moto. Eu tenho vontade de ter um carro. E, cara... Tudo depende do seu objetivo, exato. O fim ali é individual, né? Exato. Cada pessoa, mas por isso você tem que ter alguma vontade assim dentro de você, pra pessoa que empreende, né? Sim. Porque nem todo dia vai ser fácil. A gente trabalha com venda, você vai vender todo dia. Se você for pra cima, não pode ser do jeito que você imaginava. Só que no outro dia ele é surpreendente. Sim. Então esse que é o principal, né? Você tá todo dia ali fazendo a sua parte e se preparando que as coisas acontecem. E você praticamente atravessou São Paulo para vir para cá hoje, né? É que hoje, na verdade, tava na Moca e tava mais próximo, mas eu moro no interior, moro em Jundiaí. E assim, eu vi que você trouxe uma bolsa, tem entrega hoje? O daqui eu já tenho que eu ir de trem, eu tenho que descer no Brás para entregar uma caixa, aquela de chocolate. Tem um cliente que já é uma pessoa que vai comprar para revender. E olha só, galera. Aqui, Marina, aqui tá funcionando? Aqui? Tá, ó. O cara veio com uma mala cheia de coisas. Já abriu lá a caixinha de chocolate. Falou, olha, tá aí. Aí a gente fala, pô, é pra vender? Não, eu dou o primeiro que é pra você degustar. A partir daí é R$20. E, cara, vendas é isso. E eu falei brincando lá, mas é exatamente isso. E é isso que eu faço até no inconsciente. E a gente que tá de fora, a gente
tipo, quer valorizar. Até você viu a Suelen e falou, não, imagina, não, é seu trabalho, a gente quer o chocolate, daí a gente paga. Por quê? Porque a gente precisa valorizar, a gente precisa te apoiar, a gente precisa... E é você, amanhã é outro que vem, e depois pode ser outro. Aqui vem vendedor de tudo quanto é jeito. É o cara do pano de prato, é a pessoa que vem do saco de lixo, é a outra pessoa que vende alguma outra coisa, do doce, da trufa. E a gente sempre tá apoiando, porque é o trabalho da pessoa. Sim. E é um trabalho digno. Então, a gente tem que nos unir neste formato, né? E, cara, você tá de parabéns. É incrível conhecer essa história. Eu queria muito levar isso pra galera, porque tem muita gente que não conhece esse fundo de cena. Tanto da venda... você montar uma empresa de venda sem ter uma empresa, igual você tem. Exatamente. Você tem uma empresa sem ter uma empresa. Você tem noção de como que é isso? Aliás, você tem uma empresa, não, você tem um negócio, né? Sem ter uma empresa. São coisas diferentes. E automaticamente você sobrevive disso. E sobrevive bem, né? Sim, você já conheceu muitos lugares que eu nunca fui. É que nem eu falei, é questão de objetivo. Pelo que o dinheiro que eu já faturei tudo, eu poderia ter já montado uma empresa e tal, só que não era o que eu queria. Aí eu sou assim, eu tô no ambiente que eu quero estar. Sim. Se eu tiver uma coisa que não vai dar certo. Eu acredito que todos nós somos assim, né? Se você tá no lugar que você vai desenrolar melhor, você vai vender mais e tal. Então é diferente. E assim, ó, me fala pra gente aí qual foi um lugar inesquecível que esse trabalho te levou, te deu essa oportunidade, que você fala assim, cara, esse lugar eu fui, eu nunca vou esquecer, foi o melhor lugar que eu já conheci. Você fala de viagem? De viagem. Eu já fui pra Argentina, já fui pro Chile, porém eu acho que o lugar que mais foi libertador pra mim, que eu mais gosto, é o Rio de Janeiro. Eu não sei se porque foi o começo de tudo ali. Sim. E que na verdade eu não viajo pra ir em canto. No Rio eu já fiquei mais de 8 anos lá. Nunca fui nem no Cristo. Porque, tipo, eu não gosto de ir em ponto turístico. Eu gosto de viver, ter conhecimento, na verdade, da pessoa local ali. Sim. Gosto de viver que nem os... Eu já vi que você conheceu favela lá. Sim. Já, né? O Grenz falou que eu fui com mercadoria. Na verdade, eu trabalhava lá. Foi o que eu contei aqui, né? Eu tinha que trabalhar, não tinha outra opção. Sim. E para outros lugares também. Florianópolis, eu trabalhei e tal. Teve outros lugares também. Na verdade, a maioria dos lugares que eu viajei, eu trabalhei. De um tempo pra cá, nos últimos 2 anos, eu comecei a fazer dinheiro mais online. Eu tinha um estoque, tinha uma pessoa que às vezes estava viajando e fazia entrega pra mim. Então eu conseguia vender aqui em São Paulo sem estar aqui. Uhum. Eu tava delegando, né, a entrega. Tava dando certo também. Ficava uma semana fora e tal. Então, nesses lugares eu não trabalhei em alguns lugares, né? Mas a maioria dos lugares eu viajava e tinha que trabalhar. Sim. Tipo, eu queria viajar. Então eu falava, eu vou ter que trabalhar. É desconfortável às vezes ele você vender e tal. Mas você tem que fazer. Eu queria estar viajando. Não, show. Melhor que não ir, eu ir trabalhar, tipo, porque o que dá medo, né? Você, tipo, o lugar aqui em São Paulo que eu já tava acostumado, é fácil hoje em dia. Mas você ir para um lugar que você não sabe como que vai ser e tal, você não sabe se vai vender, tem aquela... dá aquele medo, aquela insegurança. Mas quando você vence isso você leva para outras áreas da vida também, né? E é o ambiente, né, que é diferente. Muda tudo. Que nem eu falei, o Rio de Janeiro, essa primeira vez pra mim no Rio de Janeiro, aquilo ali desbloqueou, tirou a chave da minha cabeça e falou, você pode tudo. Se você conseguiu fazer isso, você pode tudo. Foi dali que eu fiquei ainda bastante tempo lá no Rio. Aí depois eu comecei, falei, se deu certo no Rio, dá pra mim agora quebrar essa bolha e sair daqui também do Rio. Porque lá já tinha ficado uma coisa confortável já. Sim. Porque o tempo traz isso. Você conhece pessoas e tal, vai dando certo ali com o tempo. Mas eu falei, agora acho que chegou o momento de eu ir para outros lugares. Aí eu comecei, acho que para outro lugar que eu fui depois disso foi para Santa Catarina. Uhum. Aí, mas hoje em dia eu já conheço bastante lugares e tal, e tudo através das vendas. E lá em Santa Catarina você ficou mais em Floripa? Fiquei mais em Floripa, mais na ilha mesmo. Aí esse ano que eu cheguei para Balneário, para outros, o ano passado na verdade, né? Eu legal. cheguei para Balneário, mas tudo assim,
através das vendas mesmo. Aí é que nem eu falo, às vezes você tem um sonho, que nem você comentou, às vezes a pessoa quer ter um bem, uma casa, um carro. Através das vendas, você vai conseguir conquistar isso, né? Meu objetivo era fazer as viagens e tal. Aí eu viajei muito mesmo. Eu atingi esse meu objetivo. Agora, que nem eu comentei, eu tô em uma transição que eu quero ficar mais tranquilo, quero mudar um pouco, né? Que já me sinto realizado disso, né? Porque antigamente não ia conseguir ficar preso num lugar, principalmente São Paulo. Depois que você conhece muitos outros lugares, se você vive, na verdade, em outros lugares, você vê que é diferente, né? O ambiente, tudo. Mas acredito que todas as pessoas podem viver isso também, né? Agora, na virada do ano, eu tava lá em Santa Catarina e, cara, lá é top, né? Eu fui um pouco, assim, eu nunca tinha ido pra Santa Catarina. Eu já tinha ido pra Florianópolis, mas eu não turistei porque foi um evento contábil, inclusive. A gente foi lá pra um resort, ficamos 3 dias lá em um evento e a gente acabou que não conseguindo, né, turistar. Mas dessa vez eu fui e, ixi, eu rodei tudo lá agora. Você foi pra Balneário também? Você foi pra Floripa, né? Na verdade, o meu cunhado que mora lá numa cidade que se chama Indaial, que é bem pertinho de Blumenau. Sim. É tipo 15 minutos de Blumenau, a cidade que ele mora. E aí eu conheci Blumenau, aí eu fui pra Balneário, a gente foi lá pra outras praias, Bombinhas, a gente foi em Penha lá no Beto Carreiro. Aí eu, cara, rodei pra conhecer mesmo as cidades e, cara, fantástico lá, né? Você volta de outra forma, né? Sua energia... É muito diferente. Quando você voltou, que eu tenho certeza, quando você voltou, começou a trabalhar aqui depois dessas férias, você já volta, foi o que eu tive na minha. Eu falei, você é bom sem viajar, imagina se eu viajasse mais. Pô, então, e talvez essa questão que você falou de se estruturar, talvez você se estruturando, trazendo mais possibilidades, aumentando ali a sua fonte, porque hoje você tem uma fonte de renda. Se você aumenta, abre mais a torneira, talvez as suas viagens vão ser ainda melhores, entendeu? Exatamente. Para lugares ainda diferentes. Então, cara, não desiste, vai para cima, abre essa empresa aí que você estrutura, né? Faz tudo organizado, de maneira que com os pés no chão. Não adianta você também meter os pés pelas mãos, porque não dá certo dessa forma, né? E de antemão, quero também te agradecer pelo convite, aliás, por ter aceito o convite de vir aqui. Desculpa alguma coisa aí que a gente, né, aqui nós somos humildes, né, Marina? A Marina que fica ali atrás das câmeras, todos nós aqui somos humildes também e temos os equipamentos que uma hora falha, outra hora funciona, mas faz parte, né? E até eu que quero te agradecer, na verdade, né, por essa oportunidade de estar aqui. Que nem, às vezes é sempre bom pra gente se motivar mesmo, né? Estar com pessoas melhores, você que está na mesma visão ali, né? Acredito que cada pessoa, tipo, tem seu produto e tal, seu negócio, mas o objetivo é o mesmo. Que nem você comentou até da compra ali. Quando você abre a visão para o empreendedorismo, você não pensa, você se coloca no lugar da outra pessoa e tal, você tem outra visão, né? Você sabe entender o empreendedor porque você vive isso. Exatamente. Então é sempre bom, né, estar nesse ambiente. Acredito que as pessoas que estão nos assistindo aqui também são pessoas que estão buscando coisas novas, pessoas que querem se preparar mais. Sim. Né? E é sempre bom estar rodeado, né, dessas pessoas. E eu vou agradecer os nossos patrocinadores. Vou pedir para você pensar que eu peço isso para todos os convidados. Deixar uma mensagem para a galera, né? Às vezes a pessoa tá querendo começar alguma coisa, tem medo. Essa questão igual do ego que você falou, né? Da pessoa. Vai pensando aí na mensagem, enquanto eu quero agradecer ali os nossos patrocinadores, Unigestão, Soluções Tributárias. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Esse podcast, ele é realizado graças ao apoio de vocês. Unimaximize, marketing digital. Valeu, galera. Galera top, sempre atendendo a gente, faz os vídeos, os cortes e traz pra gente, faz o tráfego pago. Então, muito obrigado, viu? Gratidão mesmo. Sem o apoio de vocês, nada disso seria possível. E agora vamos lá, a mensagem do Davi, ó.
Davi no Mundo, né? Davi Seu no Instagram. Mundo. No Instagram e no YouTube. E no YouTube. O nome, Davi no Mundo. Davi no Mundo. Vai lá, galera. Se inscreve. Aliás, segue ele lá no Instagram. Se inscreve lá no canal dele para dar essa força. Porque a gente tem que apoiar as pessoas que estão trazendo mensagens positivas para nós. E eu também gostaria que você curtisse esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Não dói nada, não paga nada. Aproveita que vai ajudar muito a gente aqui a continuar esse projeto aí. Davi, manda uma mensagem pra galera aí. Na câmera 2 aqui ou na câmera 1? Nessa câmera aqui. Vambora. Acredito que a frase que eu vou deixar aqui é um resumo, né, do que eu falei. Se eu conseguir, né, se eu conseguir atingir esse meu objetivo, que eu sempre quis, que era viajar, né, pode ser que seu objetivo seja outro, mas eu comecei através das vendas e sem pensar muito. Eu só fui e fiz, né, o que era para ser feito. Então, às vezes, se a gente ficar pensando muito, vão começar a vir várias dificuldades, que a dificuldade está vindo só na nossa mente. Pode ser que quando você fizer, vai ser diferente. Então, não pensa muito, vai e faz, que às vezes a coisa não vai ser do jeito que você estava imaginando, só que vai acontecer. E você vai ver que vai ter algumas... Você vai ter que recalcular algumas coisas e melhorar. Você vai chegar pessoas do seu lado para te ajudar e tal. E no fim tudo dá certo, né? A gente se preocupa às vezes à toa. No fim tudo dá certo. Tem que acontecer do jeito que tem que acontecer. Se for para desistir, desista de desistir, né? Exatamente. É isso aí. Galera... Quero agradecer vocês mais uma vez por ter ficado aqui conosco até esse momento. Gratidão pela sua companhia. A sua audiência é muito importante para nós. E eu tenho certeza que esse vídeo trouxe muito aprendizado. Então, ó, um beijo no coração. Muito obrigado. Obrigado, Davi. As portas estão abertas para você sempre, beleza? Bora. Gratidão por estar aqui com a gente. E até o próximo episódio, porque esse é o podcast feito para você. Um beijo, tchau, tchau.